Olá, no TCE Notícia desta semana, vamos saber como o Tribunal de Contas fiscaliza suas próprias contas internamente. Conosco no estúdio para falar sobre esse assunto, recebemos Bruno Vilas Boas, da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE, e Ana Paula Ferreira Pedrosa, da Auditoria Interna do TCE. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Já começo perguntando como é que funciona e qual é a finalidade da auditoria interna. Bom, nós temos no tribunal a Secretaria de Controle Externo, que tem como objetivo exercer o controle externo nos órgãos jurisdicionados do tribunal. No meu caso, a Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental, nós temos como jurisdição os municípios do estado do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, o controle interno, cada município deve ter instituído o seu sistema de controle interno. Sobre esse assunto, é bom destacar que existe uma diferença de controles internos para sistema de controle interno. Nesse diapasão, é bom que se deixe bem esclarecido que controles internos são controles que cada setor deve ter para atingir um determinado objetivo. E esses controles internos fazem parte de um sistema. Esse sistema preconizado pela Constituição Federal e que tem suas finalidades determinadas no artigo 74, incisos. Assim, através das nossas auditorias, nós avaliamos a situação desses sistemas de controles internos, diferentemente do controle interno do Tribunal de Contas, que é o setor em que a Ana Paula é a representante, é a coordenadora. Ana Paula, conta pra gente, qual é a finalidade do controle interno do TCE? Bom, a auditoria interna, com essa nomenclatura desde 2009, ela atua no sentido de auxiliar tanto a presidência quanto a administração na gestão orçamentária, na gestão financeira, na gestão patrimonial. Então, dentro das suas atribuições, no seu campo de atuação, ela procura identificar oportunidades de melhorias, tanto de controles, quanto de processos, quanto de procedimentos. E aí, nessas situações, nós oferecemos recomendação à administração. Fica uma pergunta até para os dois. O TCE auxilia as prefeituras e os órgãos que são fiscalizados pelo TCE a criar um sistema de controle interno dessas prefeituras e desses órgãos? É muito boa essa pergunta, né? De que forma o tribunal atua com relação a esse tema, controle interno? Bom, no ano passado foi eleito como um dos temas a serem verificados o controle interno dos municípios. Então nós estruturamos uma auditoria, planejamos uma auditoria que foi replicada nos 91 municípios. E essa auditoria replicada nos 91 municípios nos permitiu uma radiografia dos sistemas de controle interno dos municípios do estado. E, em função disso, há que se ressaltar que o controle interno é essencial para que se tenha o desenvolvimento das ações com vistas ao atingimento da missão, ou seja, o atingimento dos objetivos de cada município, bem como a execução dos orçamentos, a finalidade principal nos casos da educação, da saúde, que é o fornecimento de um bem ou de um serviço ao munícipe. E isso não acontece da maneira adequada quando identificamos um ambiente frágil de controles internos, ou seja, quando um sistema de controle interno ele é por nós identificado ou classificado como frágil. E para isso nós elegemos alguns critérios de verificação, ou seja, pontos de controles planejados para serem verificados nessas auditorias. Isso de praxe acaba se tornando um problema para o TCE, porque um ambiente frágil de controle interno, normalmente a prestação de contas não deve vir tão redonda, né? Não deve vir tão clara. Sem dúvida, porque devemos também entender que a prestação de contas, ela se traduz no encaminhamento de diversos documentos contábeis. Junto a esses documentos contábeis, é a exigência da deliberação 200 que se mande um certificado de auditoria. E esse certificado de auditoria tem que ser emitido pelo órgão central de controle interno.
Então, recapitulando, nós temos um sistema de controle interno do município, que ele envolve e abrange todos os órgãos e setores, tá? Quem é que vai coordenar esse sistema? O órgão central de controle interno. E ao coordenar esse sistema, ele vai avaliar os mecanismos de controles internos de cada setor desses. E ao avaliar esses mecanismos de controles internos, ele vai realizar auditorias internas. E essas auditorias internas vão suportar e alicerçar esse certificado de auditoria que deve acompanhar as prestações de contas. Ora, se não vejamos, sem esse certificado de auditoria, essa prestação de contas iria apenas retratar documentos com números, informações contábeis. Mas através desse certificado de auditoria, nós podemos entender se houve ou não, ou nos aproximar daquelas finalidades previstas na Constituição Federal no artigo 74, que são 4. A avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, né? O cumprimento e a verificação da legalidade, a avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado, as subvenções, por exemplo, que são concedidas, a avaliação e a verificação dos avais e garantias e operações de crédito, e o inciso 4, que é o apoio ao controle externo. Então, essas são as finalidades do sistema de controle interno. E sem essa atuação do órgão central de controle interno, e que através desse certificado de auditoria vai auxiliar o tribunal a julgar as prestações de contas, certamente nós não vamos ter como emitir, né, um posicionamento que vai poder culminar no julgamento adequado das prestações de contas. A gente pode dizer que o controle interno é baseado em 3 fatores, que é na gestão orçamentária, financeira e patrimonial? É por aí? Principalmente, mas no dia a dia, no decorrer de todos os trabalhos, você tem diversos enfoques que vão culminar, sim, nos resultados tanto orçamentários quanto financeiros e patrimoniais. Na prática, a gente examina, às vezes, um processo específico administrativo, ou então a gente faz uma determinada auditoria, já enfocando um procedimento, já enfocando fases, e não especificamente com relação a uma determinada contratação. Existem também trabalhos de gerenciamento, de acompanhamento de resultados. Então, é como o Bruno falou, todo o trabalho que o controle interno faz, de identificar oportunidades de melhorias, de aperfeiçoar os controles dos setores, eles vão culminar e resultar nos resultados que a gente obtém nas prestações de contas. Esses processos de controle interno, eles têm sido aperfeiçoados? Tem e devem ser sempre aperfeiçoados. Esse processo ele é constante e você não tem um padrão para todas as situações. O Bruno, que tem a realidade aí dos municípios, ele sabe que existem municípios em diversas situações, com o controle interno mais estruturado, com o controle interno menos estruturado. A gente lá no tribunal também se aperfeiçoa a todo momento, elabora novos modelos de análise, pensa em novas técnicas de abordagem no momento de realização de auditorias. Enfim, é um processo dinâmico e é um processo que tem que sempre estar sendo aperfeiçoado. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.